Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom ouvir os louvores entoados ao nosso Deus, porque o louvor ele é necessário na liturgia do culto. Quem transmite a palavra de Deus tem que dar o devido valor ao perfeito louvor, porque o louvor prepara o ambiente da igreja para quando a mensagem chegar, a nossa alma está alimentada com a luz divina e com a alegria que toca no nosso espírito e no nosso ser interior. A juventude cantou um louvor aqui nesta noite, dizendo: Deus cuida de ti. Na realidade, quem vive de maneira digna na presença do Deus que fez os céus e também a terra, pode tranquilizar, ficar sossegado, quieto, porque Deus está fazendo por ele algo que às vezes nem nós mesmos acreditamos, porque o nosso Deus, ele é Deus de surpresa. Quando menos se espera, ele chega com uma providência, mostrando e provando para cada um de nós que ele não se esquece dos seus. Deus cuida de ti. Creia nesta noite que o Senhor já está mobilizando forças positivas para entregar na tua mão a resposta da tua oração. Deus é tremendo. E quando nós realmente entregamos na mão dele a nossa causa, às vezes demora um pouquinho, mas no momento certo, no momento exato, Deus age. E agindo Deus, quem impedirá? Deixa Deus agir. Não queira ensinar a Deus como fazer, Ele sabe como fazer. A irmã leu o Salmo 63 aqui nesta noite, e o título me chamou a atenção. Davi anela pela presença de Deus. Esta presença de Deus no nosso meio é que supre a nossa necessidade. Porque tudo o que acontece no nosso dia a dia, neste mundo que está aí, são forças contrárias, são fatos, acontecimentos e circunstâncias para tentar tirar a tua alegria em servir ao Deus único e verdadeiro. E se pergunta por que tanto nós andamos para a casa de Deus,
Porque lá onde nós convivemos no dia a dia, são tantas forças negativas que nós caminhamos para a casa do Senhor, porque temos a certeza de que ao chegar na casa de Deus, vamos sentir a presença do Senhor. Aleluia! Meu Deus! Não há dúvida de que Deus está aqui nesta noite conosco. E basta o toque de Deus na tua alma para a angústia bater em retirada. Deixa Deus te tocar. E a tristeza vai sair. Glória a Deus. O toque de Deus de maneira especial. Nós chegamos de uma maneira na igreja e saímos diferentes, jubilosos, alegres, contentes, porque neste lugar Deus está presente no nosso meio. Para responder positivamente ao teu desejo, ao desejo do teu coração. Então levante a sua cabeça nesta noite. Aleluia! Tenha bom ânimo, tenha coragem. Não desanime. O Espírito do Senhor me revela aqui que hoje você foi bombardeado com problemas que te deixou para baixo, dificuldades tremendas, que se a gente não olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, desistimos da caminhada. Meu Deus! Mas como Deus se preocupa conosco, Ele nos atrai à sua presença para falar conosco. E a mensagem de Deus é quem nos dá força para continuar nesta jornada. Quero nesta noite deixar um versículo da palavra do nosso Deus, que nós encontramos em Jó, capítulo de número 2 e o versículo de número 3, que diz assim para nós a gloriosa palavra de Deus: e disse o Senhor ao inimigo: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Esta palavra, irmãos, não é palavra de homem. Esta palavra é Deus, mediante o Espírito Santo, falando com a sua igreja. Aleluia! Eu creio, todas as vezes que leio um texto bíblico para trazer uma mensagem para o povo de Deus, que o Senhor, conhecendo a necessidade de cada um de nós, Ele manda exatamente a mensagem necessária que nós precisamos
para sobreviver os ataques do mundo. Conhecendo a história deste homem de Deus, temos muito que aprender, porque é mais um dos heróis da fé. E lendo a biografia deste homem, nós aprendemos com a palavra de Deus que qualquer um de nós está sujeito a passar provações difíceis na nossa vida. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo de número 1, capítulo de número 4, versículo 12, ele diz assim para nós: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando nós lemos o testemunho de Jó, e nós vamos falar nesta noite sobre as suas qualidades, alguém olhando assim diz, chega a conjecturar, a pensar, como é que um homem desse pode passar uma prova tão difícil e complicada como esta? Assim acontece conosco. Quando tudo está bem, ninguém nem olha. Mas quando você está na prova difícil, atravessando o deserto, geralmente vai aparecer um fariseu para dizer que você está em pecado, que você é um rebelde, por isso você está sendo reprovado por Deus. Quando a verdade diz que os grandes homens de Deus, eles passaram por grandes provações na vida. Glória a Deus. Então, irmãos, não devemos aceitar tais acusações contra nós. Quando os santarrões nos apontarem, dizendo que nós estamos na situação difícil, porque estamos falhando, porque estamos pecando, porque estamos desobedecendo. Nada disso. Olhe para o Senhor Jesus, o exemplo do Senhor Jesus, no que o Senhor Jesus errou aqui na terra. Verdade. A Bíblia diz que ele não pecou e não se achou engano na sua boca. Glória a Deus. Jesus. Oh, glória a Jesus. Meu Deus. Também não permita que a sua consciência lhe acuse, porque muitas vezes o nosso tribunal interior vem contra nós e ficamos sem entender por que estamos passando a prova, o teste e muitas vezes a tentação. O que nós aprendemos com esta palavra é que Jó era inocente por aquilo que ele estava passando. Eu acredito que houve momento de dúvida no coração daquele homem, ao ponto dele pensar, por que eu estou passando isso? Acontece conosco também. Não entendemos. Muitas vezes, quando passamos pelo estreito, se esta palavra não te pega no dia de hoje, guarda ela, porque amanhã ela pode te servir de orientação para o momento difícil que você, porventura, venha atravessar na sua vida. Glória a Deus. É verdade. O Senhor Jesus, no seu ministério esplendoroso de transmitir a palavra de Deus,
capítulo 13 de João, versículo de número 7, ele disse: o que faço agora não sabes tu, mas entenderás depois. Talvez você não esteja entendendo nada. Por que que o vento contrário está soprando? Talvez você já tenha perguntado a Deus: em que eu errei? Qual é a minha culpa? Jesus te responde nesta noite: aguarda um pouco. Quando tudo isto passar, o Senhor vai te esclarecer. Aleluia! A luz vai raiar e tudo vai ficar transparente e patente. Para tudo há um propósito debaixo do céu. E Deus está provando para aprovar depois. Eu confesso, irmãos, que nos momentos de provação eu me chego mais para perto de Deus, porque eu me lembro daquela palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz: bem-aventurado aquele que passa a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. A qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Glória a Deus. Então não reclama, não murmura quando estiveres sendo provada por Deus, porque há um objetivo lá na frente. Irmão José, é que a gente vai entender tudo. A Bíblia nos falou nesta noite que Deus permitiu que o inimigo se virasse contra alguém que era muito amado de Deus. Aleluia! É fácil? Não é. Não é. Mas Deus permitiu. E eu diria, irmãos, que esta permissão de Deus foi Deus tirando a sua proteção. No capítulo 1, versículo 12, Deus diz assim para o inimigo: tudo que ele tem está na tua mão, poupa a vida, não mexe na vida dele não. E o versículo no final diz que o inimigo saiu da presença de Deus e começou a colocar em prática os seus planos ardis, hostis contra aquele homem de Deus. E atingiu 4 áreas da vida de Jó. A primeira, área financeira, econômica. Fez um rapa, tirou tudo. É fácil? Não. É muito difícil perder tudo que tem de uma hora para outra. Segunda, atingiu a área familiar, os filhos, e uma pessoa que certamente ele amava profundamente, a esposa, se virou contra ele. Capítulo 2, versículos 9 e 10. A mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Abandona o teu Deus e morre.
Versículo 10 tem a resposta dele. Como falas uma louca qualquer, assim falas tu. Só receberias o bem de Deus e não suportaria ser provado pelo Senhor. E em nada pecou Jó contra Deus. Então, irmãos, eu fico imaginando como é a vida de um homem sem Deus, de uma criatura sem Deus, sem esta proteção, porque esta proteção está na vida daqueles que vivem para Deus. Mais uma coisa importante que eu aprendi dentro deste texto bíblico: é Deus dar testemunho do homem. Porque uma coisa é eu falar de mim mesmo, a meu respeito. Eu vou falar mal de mim? Não. Outra coisa é alguém falar a teu respeito. Se gosta de você, tudo bem, vai dar uma palhinha, alguns elogios, mas se não gostar, vai arrebentar. O irmão está dizendo aqui, vai chutar o pau da barraca. Mas o que Deus falou a respeito de Jó? Primeiro, Deus o chamou de seu servo. Aleluia! E o que é ser um servo de Deus? É não fazer mais a nossa própria vontade. Ser um servo de Deus é não servir mais ao mundo. Ser servo de Deus é não mais ser dominado pelas concupiscências da carne e a soberba da vida. Glória a Deus, aleluia. Por isso que nós aconselhamos as pessoas a aceitarem a Jesus como um Salvador, mas também aceitar a Jesus como um Senhor, porque Ele tem que dominar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso destino. Glória a Deus. É, meu Deus. É fiel, Jesus. Observaste o meu servo Jó? Segundo, Deus começa a falar sobre as qualidades daquele homem. Homem íntegro. Nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, um passando a rasteira no outro, só defendendo seus interesses, querendo ter lucro, querendo ter poder em cima dos outros, dominar os outros ao bel prazer, querer ser o rei da cocada preta. Um homem íntegro. E disse mais: olha, na terra não tem ninguém igual a ele. Oh, aleluia! Imagine você, Deus lá no mais alto céu, no seu trono de glória, Jesus junto dele, e o pai conversando com o filho. Ô meu filho, tem fulano lá na terra, mora no Aguiar, meu servo, homem íntegro, ele é diferente de todos. Ele faz a diferença no meio desta sociedade egoísta. Glória a Deus. É verdade, meu Deus. Egoísmo que tem entrado dentro da casa de Deus, onde pessoas só se preocupam com seu status, querer ser o melhor de todos. O melhor aqui na casa de Deus. Lá no mundo tudo bem, mas na casa de Deus o melhor é Cristo. É o nosso Salvador. Ele. Glória a Deus. Homem reto. Está escrito aí que é a mesma coisa que justo. Homem justo. Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá da fé. Então
confiança plena e absoluta em Deus. Ele não deixava a sua esperança cair de nível. Ele estava sempre com o seu coração, a sua alma e o seu espírito voltado para Deus, porque era um justo, e o justo vive da fé. Um homem que se desviava do mal. Aí sim, 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir da aparência do mal. Quando ele ficava sabendo que tinha um negócio complicado ali, se estava na direita, ele iria pela esquerda. Irmãos, se eu sei que tem uma pedra de tropeço num lugar, estou indo para outro. Isso é se desviar do mal. Aleluia, Jesus. O homem de Deus, que é íntegro, que é justo, que é reto, que é diferente, ele é prudente. Antes de fazer qualquer coisa, ele analisa e o resultado desse negócio e as consequências disso. Quando nós agimos com sabedoria nisto, Deus dá o entendimento, e se nós percebemos que o resultado e as consequências é negativa, estou fora. Se desviava do mal. Não é procurar o mal, não é correr para cima do mal. Se desviava do mal, irmãos. E diz mais a palavra, o versículo, que mesmo sendo provado de maneira dura, sendo inocente, não tendo culpa, mas o Deus dá testemunho dele, que ele se mantinha na sua sinceridade. Era um homem transparente, do jeito que ele era este ano, daqui a 10 anos era a mesma pessoa. Porque tem determinadas pessoas que é como um camaleão, se camufla, ele fica conforme o ambiente, a conveniência. Homem que mantém a sua ética, mesmo tendo prejuízo, mas ele se mantém na dele ali, firme feito uma rocha, porque sabe a quem está servindo. Aleluia, Jesus. As circunstâncias não mudam a sua personalidade. Homem de Deus tem que ter uma personalidade, um caráter, uma ética cristã a ser defendida, vivida e andar por ela. Não é pessoa de dupla personalidade. Mas eu quero finalizar o versículo nesta noite. Eu sou muito grato a Deus quando Ele me ilumina, jovem Francisco, com um texto como este, que nós temos condições de trazer uma mensagem para a igreja, sem muito arrudeio. Aleluia. E a Bíblia tem isto para nós. E Deus falando com o inimigo, e dizendo: olha, você me forçou, porque me fez um desafio, usando a minha linguagem, para ir contra o meu servo. É como se Deus dissesse, na nossa linguagem humana: eu não queria fazer isso não, mas você lançou o desafio, como eu conheço ele, eu aceitei o desafio. Fui contra ele, sem causa. A última frase aí, sem causa. Não havia motivo de Jó passar por tudo aquilo. Isso só revela para mim, irmãos, o quanto o inimigo é perigoso, é terrível. Se eu estiver assistindo um vídeo ou uma televisão e ver uns camaradas desafiando o inimigo, eu desligo. Não sabe quem é
personagem terrível. É verdade. Eu só falo neste inimigo quando a mensagem está dentro da Bíblia, mas eu não gosto de falar no inimigo. Se ele é um adversário meu, o que é que eu quero com ele? Nada! Eu quero a distância! Eu quero a distância! Como tem uns camaradas que é publicitário dos demônios, do diabo, de Satanás, só fala nesses nomes. Misericórdia! Vamos falar de Jesus. Aleluias! Glorificado seja o poderoso nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pedro, 1 Pedro 4 e 8. Sabe o que ele diz para nós? Irmãos, vigiai, sede sóbrio, porque o inimigo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos buscar cada vez mais a presença de Deus. Vamos pedir proteção de Deus para nós e para os nossos familiares, para os nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Este mesmo inimigo está provocando divisões, facções e partidarismo no meio do povo de Deus para ver a bagunça tomar conta de tudo. Nós temos que ser mais fiéis ao Senhor, dentro das nossas possibilidades. Eu sei que não é possível obedecer 100%, porque somos seres humanos, falhos, fracos, mas vamos buscar ser diferente, para Deus olhar dos céus e a terra e dizer assim: aquele é diferente, porque honra o meu nome, porque glorifica o meu nome através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas palavras, através dos seus atos, através de tudo que faz. Para não perdermos a proteção do nosso Deus, porque perder esta proteção, irmãos, o inimigo tem cirandado com muita gente. O inimigo está furioso, e aonde ele tem acesso, ele põe o seu dedo, como está na palavra, põe o seu dedo para trazer destruição, miséria, prejuízo em todas as áreas. Eu falei em 4 áreas, não falei sobre a última, que foi a área social. Como? Todos se afastaram de Jó, até os amigos, entre aspas, foram lhe acusar. O que nós precisamos é da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da benevolência de Deus, para escaparmos desses últimos dias que são maus. Deus em Cristo Jesus aplique esta palavra em nossos corações, para estarmos mais voltados para o reino de Deus, amando o Senhor acima de qualquer coisa, servindo ao Senhor e adorando a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia.